Olá, bem-vindos ao Leonel Online TV. O vídeo de hoje é sobre um dos programas mais icônicos do universo infantil da TV aberta, Clube da Criança. O Clube da Criança passou na Rede Manchete, extinta emissora, que estreou no dia 5 de junho de 1983. O Clube da Criança estreou 9 dias depois, em 14 de junho. A primeira apresentadora foi Xuxa Meneghel, que já era contratada do grupo Block, o grupo de onde surgiu a emissora, a Rede Manchete, e a ideia de criar a apresentadora foi do diretor Maurício Sherman. Segundo Maurício Sherman, a ideia era fazer de Xuxa uma vedete em versão infantil. As vedetes, para quem não sabe, eram aquelas artistas, cantoras e atrizes do teatro de revista. O teatro de revista era um gênero apelativo, que tinha apelo musical e também sensual. Então essa versão seria a nova apresentadora do Clube da Criança e que deu muito certo. Xuxa, a princípio, teve um pouco de resistência para apresentar o Clube da Criança. Ela já era uma modelo bem-sucedida e namorava o Pelé. Maurício Sherman contou que na época, depois de ter assinado já o contrato para gravar o Clube da Criança, em uma viagem para Nova York, ela não estava muito afim de vir para o Brasil fazer as gravações e foi colocada meio que à força no avião por Pelé, a pedido de Maurício, para gravar o programa. E ela assinou um contrato por 2 meses. Como gostou da experiência, o contrato foi sendo renovado a cada 2 meses, depois 6 meses, e ela acabou ficando 3 anos. Só saiu em 1986, no comecinho do ano, para ir para a Rede Globo apresentar o show da Xuxa. Bem, foi lá no Clube da Criança, com a Xuxa, que surgiram as Paquitas. Em uma viagem ela tinha conhecido um papagaio chamado Paquito, por quem ela se apaixonou, e criou um personagem para o programa com o mesmo nome. Depois, com a necessidade de uma assistente de palco, a primeira menina então se chamava Andréia Veiga e recebeu o nome de Paquita, como se fosse a namorada do papagaio. Com o passar do tempo, teve a necessidade de uma outra assistente, então surgiu a Paquita 2, a Heloísa Morgado. Nesse período em que Xuxa apresentou o Clube da Criança, ela gravou 2 discos. O primeiro, Clube da Criança, onde a maioria das músicas eram interpretadas por Luciano Nassim e Patrícia Marques, que mais tarde integraram o grupo Trem da Alegria, e Xuxa gravou apenas 2 canções solo, Lápis de Cor e Eu Vi. Um detalhe é que naquela época não existia autotune, então ela tinha que usar a própria potência, ela teve que ter pelo menos o mínimo conhecimento para gravações, e isso deu até bem. E depois gravou o segundo disco, Xuxa e Seus Amigos, em que fazia dueto com outros artistas, e gravou mais 2 canções solo, 7 Quedas e Acalanto. Foi também nesse período em que surgiu aquela frase, célebre frase, que virou meme recentemente na internet, de Cláudia, senta lá. Com a saída de Xuxa para a Rede Globo, o programa saiu do ar e ficou fora do ar até 1988, quando a Angélica assumiu o posto. Em 1988 estreou uma nova fase do Clube da Criança com a Angélica, que durou até o comecinho de 1993, quando ela foi para o SBT. A Angélica já era famosa, ela já tinha feito algumas participações, algumas atuações artísticas. Com 5 anos de idade, ela ganhou um concurso de A Menina Mais Bonita do Brasil, no programa do Chacrinha. Depois ela integrou um grupo musical chamado Ultra Leve, em que também participou desse grupo, entre outros cantores, Rodrigo Faro e Tiziane Pinheiro. Segundo Maurício Sherman, o grupo era muito ruim, mas a Angélica era muito bonitinha, e portanto ele resolveu colocá-la na emissora. Com a ida de Xuxa para a Rede Globo, o programa que passava então e que saiu do ar era o Balão Mágico. Todas as crianças do Balão Mágico foram contratadas pela Rede Manchete para apresentar um programa lá, pelas manhãs. E aí Maurício Sherman colocou a Angélica junto. O programa não deu certo, não teve audiência, e o Adolfo Bloch, dono da emissora, pediu que todos fossem mandados embora. Aí Maurício Sherman preservou a Angélica e colocou ela fazendo outras coisas na emissora, mesmo contra a vontade de Adolfo. Aliás, Adolfo nem sabia que ele tinha deixado a Angélica. Depois, com a necessidade de trazer de volta o Clube da Criança no ar, ele pediu que o Maurício encontrasse uma nova apresentadora, e Maurício disse que já tinha. Apresentou a Angélica, e o primeiro disco dela foi produzido, vendeu muitas cópias, chegou a 1 milhão de cópias vendidas,
com a música mais forte daquele álbum, Voo de Táxi. Voo de Táxi foi produzido por Aloysio Reis e Biafra. Biafra contou em uma entrevista para o canal Viva que, na época, Aloysio Reis recebeu a missão de produzir a música para Angélica e tinha feito uma viagem para Paris. Lá ele conheceu a música Jolie Taxi, interpretada por Vanessa Paradis, e aí no táxi, em meia hora de trajeto, os dois conseguiram compor a letra. E foi o maior hit, o hit mais forte de Angélica até então. Durante esse período do Clube da Criança com a Angélica, a audiência subiu, na verdade foi, em termos de programa, do clube, da história do clube, foi o apogeu. Foi quando estreou no Brasil as séries japonesas, Jaspion, Juban, Jiraiya, Changemans, Flashmans e assim por diante. Vários outros heróis japoneses que faziam sucesso nas tardes na Rede Manchete. E também, seguindo a receita de sucesso da Xuxa, ela teve as suas paquitas, chamadas Angeliquettes, de onde saíram as duas atrizes famosas que interpretam ainda hoje papéis na TV, Giovanna Antonelli e Camila Pitanga. E quando a Angélica deixou o Clube da Criança, ela foi para o SBT. Ela não quis ir para a Globo de imediato para fugir do título de seguidora, de continuadora de Xuxa, porque a Xuxa então tinha terminado o show da Xuxa na Globo, a emissora precisava de alguém para apresentar o programa no mesmo horário e convidaram a Angélica também, e ela recusou o convite. Entrou anos depois. Em 1993, então, Mila Kristi assumiu o comando do Clube da Criança, com uma identidade mais circense, um pouco diferente dos modelos anteriores. Mila Kristi era modelo, atriz e, além de apresentadora, então, ela também se tornou cantora, pois gravou um disco com as canções que tocavam no programa e fez participação até mesmo com o grupo Menudo, que já tinha sido muito sucesso no passado no Brasil e que não estava numa fase mais tão boa assim. Mila Kristi ficou até 1994, quando foi para a Globo também gravar novelas. Em seu lugar entrou Patrícia Nogueira, Patrícia Kiss, ou Pati Beijo, como ficou conhecida a apresentadora. Antes disso, ela tinha sido Miss Brasil. Patrícia disse que soube de uma seleção, uma seletiva, para a nova apresentadora do Clube da Criança e resolveu fazer o teste. Foi aprovada. Ela tinha um cabelo loiro, mas para não seguir a tendência das outras apresentadoras, as primeiras, a Xuxa e a Angélica, ela resolveu pintar o cabelo, ficou entre o castanho e o ruivo mais ou menos. Mila Kristi, que a antecedeu, era a ruiva, inclusive com as sardinhas bem evidentes. Patrícia gravou um disco, ficou um ano no programa e, por desentendimento com o diretor, saiu do comando da atração no ano seguinte, em 1995, para apresentar outros programas na emissora que não tiveram tanta audiência assim. Aliás, no período de Patrícia, de Pati Beijo, o Clube da Criança voltou a ter bastante audiência porque era apresentado no mesmo horário o desenho japonês Cavaleiros do Zodíaco, que fez bastante sucesso entre os adolescentes. Com a saída de Patrícia, o programa saiu do ar novamente, ficou 2 anos fora do ar e só voltou em 1997, quando a apresentadora da vez foi Deb Lagranha, uma garotinha, uma menininha que não tinha plateia, tampouco gravou o disco. Na verdade, não encontrei nenhuma informação a respeito disso. Acho que das apresentadoras do Clube da Criança, a Deb foi a única que não gravou nenhum disco. Mas, assim como a Angélica, ela virou boneca. As duas foram as únicas que viraram boneca nesse período, nessa fase do Clube da Criança. E Deb não tinha plateia, mas interagia com um coelhinho que, convenhamos, era feio pra caramba. E quando ela saiu da emissora, adivinha pra onde foi? Globo também. Foi trabalhar com o Didi. Na verdade, Deb saiu porque a emissora já estava entrando em falência. Em 1999, a Rede Manchete saiu do ar. Foi vendida para a Rede TV. E é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo.